cabeceou, primechando mais pela esquerda. Não era necessariamente o mais habilidoso, nem o mais rápido, mas tinha algo mais valioso, uma compreensão profunda do jogo que poucos possuíam em qualquer idade. Via o campo como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento deveria ser calculado, cada passe tinha um propósito, cada corrida tinha um timing perfeito. Quando Henrique Frade chegou ao Flamengo em 1953, o clube passava por um momento de reestruturação. Havia talentos individuais, mas faltava aquele elemento agregador, aquele jogador que fizesse a equipe funcionar como um organismo único. Frade seria esse jogador. Sua versatilidade era impressionante desde o início. Poderia jogar como volante, protegendo a defesa com marcação firme e desarmes precisos. Poderia atuar como meia central, distribuindo o jogo com passes inteligentes. Poderia até recuar para a zaga quando necessário, mostrando segurança e posicionamento impecável. Era o jogador dos sonhos de qualquer treinador. A estreia de Henrique Frade pelo Flamengo foi discreta, como costumava ser sua personalidade fora de campo. Mas dentro das quatro linhas, sua presença era impossível de ignorar. Não era pelos dribles vistosos ou pelos gols espetaculares, mas pela forma como organizava o time, como fechava espaços, como iniciava jogadas, como liderava sem precisar gritar. Havia uma serenidade em seu futebol que transmitia confiança para todos ao seu redor. Os companheiros sabiam que com Frade em campo, o meio-campo estava protegido, o time estava organizado, a equipe tinha um cérebro pensante comandando as operações. Logo em 1954, seu segundo ano no clube, Henrique Frade já era considerado peça fundamental do esquema tático flamenguista. Os treinadores perceberam rapidamente que tinham nas mãos um jogador especial, daqueles que entendem futebol em um nível superior. Frade não apenas executava as orientações táticas, ele as compreendia profundamente e muitas vezes improvisava soluções criativas durante as partidas. Era como ter um assistente técnico dentro de campo, alguém que podia ajustar o sistema em tempo real conforme as necessidades do jogo. Em 1955, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, e Henrique Frade foi um dos grandes responsáveis por essa conquista histórica. Enquanto Evaristo de Macedo brilhava no ataque marcando gols, e Dida fazia milagres no gol, Frade era o elo invisível mas fundamental que conectava defesa e ataque. Seus passes precisos iniciavam as jogadas ofensivas, suas antecipações interrompiam os contra-ataques adversários, sua liderança silenciosa mantinha o time focado e organizado mesmo nos momentos mais difíceis das partidas. A imprensa carioca, sempre ávida por craques ofensivos e gols espetaculares, demorou um pouco mais para reconhecer a genialidade de Henrique Frade. Mas os entendedores do jogo, os técnicos, os jogadores profissionais, sabiam exatamente o valor daquele volante elegante que fazia o simples parecer fácil. Cronistas mais atentos começaram a dedicar elogios à sua inteligência tática, à sua visão de jogo, à sua capacidade de estar sempre no lugar certo na hora certa. Frade era o tipo de jogador que não aparecia nas manchetes, mas aparecia nas conversas sérias sobre futebol de qualidade. O que tornava Henrique Frade verdadeiramente especial era sua consistência. Temporada após temporada, jogo após jogo, ele mantinha um nível de excelência impressionante. Não tinha altos e baixos dramáticos, não desaparecia em jogos importantes, não se escondia quando as coisas ficavam difíceis. Pelo contrário, nos momentos de maior pressão, Frade elevava ainda mais seu nível de jogo, assumindo responsabilidades, organizando a equipe, liderando pelo exemplo. Era o tipo de jogador em quem todos confiavam cegamente. A torcida do Flamengo, inicialmente mais encantada com os dribles de Evaristo e as defesas de Dida, foi gradualmente descobrindo o prazer de ter um jogador como Henrique Frade. Há uma satisfação especial em ver um volante fazer um corte perfeito, uma antecipação magistral, um passe que quebra linhas inteiras de marcação. Frade oferecia esse prazer jogo após jogo. E a nação rubro-negra, conhecedora de futebol como poucas, sabia reconhecer e valorizar esse tipo de talento menos óbvio mas igualmente importante. Os anos seguintes consolidaram Frade como um dos pilares do Flamengo. Em 1956, 1957, 1958, ele continuava sendo aquela presença constante e confiável no meio-campo. Treinadores mudavam, sistemas táticos eram ajustados, jogadores chegavam e saíam, mas Henrique Frade permanecia, sempre titular indiscutível, sempre fundamental para o funcionamento da equipe. Sua longevidade no mais alto nível era testemunho de seu profissionalismo,
de sua dedicação aos treinamentos, de seu cuidado com a preparação física. A versatilidade de Frade era um trunfo estratégico para o Flamengo. Em alguns jogos, atuava mais recuado, como primeiro volante, focado principalmente na marcação e na proteção da defesa. Em outros, recebia liberdade para subir mais, aproximar-se da área adversária, até arriscar finalizações quando as circunstâncias permitiam. E em momentos de necessidade extrema, não hesitava em recuar para a zaga, jogando como líbero com a mesma competência que demonstrava no meio-campo. Poucos jogadores na história do futebol brasileiro possuíram tamanha versatilidade tática. O que muitos não sabem é que Henrique Frade também era um estudioso do futebol. Conversava frequentemente com treinadores sobre táticas, assistia a jogos sempre que possível analisando movimentações e padrões de jogo, lia tudo o que encontrava sobre futebol. Essa busca constante por conhecimento complementava seu talento natural e criava um jogador absolutamente completo. Ele entendia que o futebol era muito mais que habilidade individual, era um jogo coletivo que exigia compreensão tática sofisticada. Consagrados com jovens promessas, Frade era a ponte entre essas gerações, o jogador que entendia tanto a tradição do clube quanto as novas ideias que surgiam no futebol. Sua presença em campo dava equilíbrio ao time, evitava que os jovens se empolgassem demais, ajudava os veteranos a se adaptarem às mudanças. As histórias sobre a inteligência tática de Henrique Frade são inúmeras no folclore flamenguista. Torcedores mais antigos lembram de partidas específicas onde um ajuste sugerido por Frade mudou completamente o rumo do jogo. Jogadores que atuaram ao seu lado contam em entrevistas sobre os conselhos que recebiam durante as partidas, sobre as orientações táticas que Frade distribuía constantemente, sobre como sua leitura de jogo ajudava toda a equipe a se posicionar melhor. Um dos aspectos mais admiráveis de Frade era sua humildade. Apesar de ser um dos jogadores mais importantes do Flamengo durante uma década, nunca deixou a fama subir a cabeça. Continuava sendo o mesmo profissional dedicado, o mesmo companheiro leal, o mesmo flamenguista apaixonado. Não procurava holofotes, não exigia privilégios, não se achava maior que o clube. Para Frade, vestir o manto sagrado era honra suficiente, e ele retribuía essa honra com dedicação absoluta a cada treinamento e a cada partida. A relação entre Henrique Frade e a torcida do Flamengo era de respeito mútuo e admiração. Os torcedores reconheciam nele um legítimo representante dos valores rubro-negros, raça, paixão, dedicação, amor à camisa. Frade jogava cada partida como se fosse a última, entregava-se completamente em cada lance, sofria com as derrotas e celebrava as vitórias com a mesma intensidade dos torcedores nas arquibancadas. Essa identificação genuína criava um vínculo emocional profundo entre o jogador e a nação. O início dos anos 1960 trouxe mudanças significativas no futebol brasileiro. A vitória na Copa do Mundo de 1958 havia confirmado a supremacia do futebol brasileiro no cenário mundial. Novos talentos surgiam por todo o país. As táticas evoluíam rapidamente. Mas em meio a todas essas transformações, Henrique Frade permanecia relevante, adaptando-se às mudanças, incorporando novas ideias sem perder a essência de seu futebol inteligente e eficiente. Em 1962, Frade viveu uma de suas últimas grandes temporadas com a camisa rubro-negra. Mesmo com mais de 30 anos, continuava demonstrando a qualidade técnica, a inteligência tática e a dedicação que sempre o caracterizaram. Jovens volantes que surgiam no futebol brasileiro tinham Frade como referência, como modelo de como jogar a posição com inteligência e eficiência. Ele havia se tornado não apenas um ídolo do Flamengo, mas uma referência nacional para sua posição. A despedida de Henrique Frade do Flamengo, em 1963, marcou o fim de uma era. Após 10 anos defendendo as cores rubro-negras com maestria, o volante que havia sido tão importante para o clube decidia encerrar seu ciclo na Gávea. Não foi uma saída marcada por polêmicas ou desentendimentos, mas uma decisão natural de um profissional que havia dado tudo pelo clube e agora buscava novos desafios ou talvez até a aposentadoria. A torcida despediu-se dele com gratidão e saudade. O legado de Henrique Frade no Flamengo vai muito além dos números e estatísticas. Ele representou uma geração de jogadores que entendia futebol como algo maior que individualidades, que valorizava o coletivo acima do pessoal, que dedicava-se integralmente ao sucesso do time. Frade mostrou que é possível ser ídolo sem necessariamente ser o jogador mais vistoso, que liderança pode ser silenciosa mas extremamente eficaz, que inteligência tática é tão importante quanto habilidade técnica.
Quando se fala dos grandes volantes da história do Flamengo, o nome de Henrique Frade surge invariavelmente entre os primeiros. Sua década de serviços prestados ao clube, sempre em alto nível, sua versatilidade tática, sua liderança exemplar e sua paixão genuína pelo manto sagrado o colocam em um patamar especial. Ele não foi apenas um grande jogador, foi um dos alicerces sobre os quais o Flamengo construiu sua grandeza nas décadas de 1950 e 1960. A era Henrique Frade no Flamengo coincidiu com um período de transição importante na história do futebol brasileiro. O país afirmava-se como potência mundial do esporte, os clubes profissionalizavam-se cada vez mais, as táticas sofisticavam-se. E em meio a todas essas mudanças, Frade era aquela constante confiável, aquele jogador que se adaptava às evoluções do jogo sem perder sua essência, sem abandonar os princípios que fizeram dele um grande jogador. O futebol brasileiro deve muito a jogadores como Henrique Frade, que provaram que não é preciso ser craque ofensivo para ser ídolo, que volantes e defensores também podem conquistar o amor eterno das torcidas. Frade ajudou a valorizar posições menos glamourosas, mostrou que a beleza tática na marcação bem feita, no passe inteligente, na antecipação perfeita. Ele elevou o padrão de excelência para todos os volantes que vieram depois. Hoje, quando veteranos flamenguistas relembram os grandes jogadores da história do clube, Henrique Frade é citado com reverência e carinho. Saudade daquela segurança que ele proporcionava, daquela inteligência tática que organizava o time, daquela dedicação que inspirava a todos ao seu redor. Os mais jovens ouvem essas histórias tentando imaginar como seria ver aquele volante excepcional em ação, comandando o meio-campo rubro-negro com maestria. A história do Flamengo é construída sobre os ombros de gigantes. Alguns marcaram gols históricos, outros fizeram defesas impossíveis, outros ainda organizaram o jogo com inteligência superior. Henrique Frade pertence a esse último grupo, dos organizadores silenciosos mas fundamentais. Sua contribuição pode ser menos óbvia para quem apenas olha estatísticas, mas é imensurável para quem entende verdadeiramente de futebol. Entre paixão e trabalho duro, entre inteligência e dedicação, entre liderança silenciosa e compromisso absoluto, está a era Henrique Frade no Flamengo. 10 anos que provaram que grandes ídolos não precisam necessariamente ser artilheiros ou dribladores espetaculares. Às vezes, o maior ídolo é aquele que trabalha incansavelmente no meio-campo, que fecha espaços, que distribui passes inteligentes, que lidera pelo exemplo. Henrique Frade foi esse ídolo para o Flamengo, e seu legado permanece vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de vê-lo jogar e no coração de todos que amam o clube mais querido do Brasil.